Olá amigos, tudo bom? Hoje pela manhã eu participei mais uma vez do programa Crescendo na Fé. Pela manhã eu não escuto muito, é uma exceção escutar esse programa pela manhã, porque na verdade é assim. Eles têm uma programação numa rádio de Campinas, conhecido como Rede do Bem, tá? E pela manhã eles têm um programa de debates, onde eles colocam em pauta alguns assuntos polêmicos e fica fazendo uma dissertação ali sobre determinado tema, com a participação dos ouvintes, via e-mail, via telefone. Só que não é perguntas e respostas, tá? Perguntas e respostas eles colocam no ar no período da tarde. E o tema em questão era sobre intolerância. Quem é mais intolerante? Os religiosos ou os movimentos homoafetivos, né? Os grupos aí LGBTS, enfim. Essa era a pauta do programa. Então eu peguei e enviei um e-mail para lá, eu participei do programa, tá? Participei do programa e é claro, eu gostaria que vocês escutassem a minha opinião sobre o tema e na medida do possível eu vou pausando para a gente poder fazer algumas reflexões ou as considerações que eles fazem em cima do meu comentário, tá ok? Então vamos lá. Esse aqui é o e-mail do Fábio Lima. A ignorância quase... Bom, eu não li ainda o e-mail do Fábio Lima, mas geralmente ele vai ficar contra os evangélicos, mas vamos lá. Vou dar uma pausa aqui, tá? Falar com o pastor César Cavalcante que eu não fico contra evangélico, não fico contra ateu, não fico contra ninguém. Eu fico somente a favor da coerência e da racionalidade, da lógica, daquilo que eu acho que é viável. Então, eu simplesmente mandei o meu comentário sem maldade nenhuma. Vocês vão notar isso, que eu não poupo nenhum dos lados. Eu falo sobre os evangélicos e também falo sobre os movimentos gays, aí, os movimentos LGBT. Então vamos lá, vamos prosseguir. Ignorância quase sempre completa por parte dos religiosos, principalmente no que tange conhecimento biológico, genético e psicológico. O Silas Malafaia, por exemplo, é um exemplo de ignorância e intolerância. Ele é eloquente, fala bem, mas passa vergonha em relação a querer comentar sobre o fato, porque ele é leigo. Por exemplo, chamar um doutorado em genética por pseudo-doutor. De pseudo-doutor, ele não foi sensato, pois seria o mesmo de um cabeleireiro querer falar de medicina e dar pitaco em uma cirurgia, então faltou humildade. Por outro lado, os gaysistas querem sempre ser aceitos dentro da sociedade por alguns mas alguns usam artifícios errados ao ponto de atacar e faltar com respeito, e quando são criticados, alguns apelam para a ignorância e tentam causar escândalos. Já o pastor Marco Feliciano, bom, o Fábio não chama ninguém de pastor, eu estou chamando aqui. Já o pastor Marco Feliciano está colhendo o que plantou por conta de sua teologia capenga. Falou algo que não há procedência quando passamos o que ele disse pelo crivo da correta interpretação bíblica. Isso é verdade. Enfim. Por exemplo, só aí, pastor, como assim? Bom, para aqui. Vocês viram que eu procurei ser coerente. Eu não puxei sardinha para nenhum dos lados. Eu falei o que eu pensava sobre a intolerância por parte de alguns religiosos. Usei como exemplo Silas Malafaia, porque ele está mais em evidência na mídia. E também o pastor Marco Feliciano, que por sua vez está aí na mídia também, bastante evidente, tá? E outro ponto bem interessante que eu quero ressaltar, notem, em momento algum do meu comentário, eu digo que a ciência bate o martelo, ou seja, que a genética, ou mesmo há uma ordem cromossômica, ou sei lá, o que for que seja, que determine a orientação sexual de alguém. Notem isso, porque isso mais na frente vai surgir aí um comentário que ao menos eu fiz. Então vamos continuar. Ele falou lá que a África vive uma maldição de Deus. Por causa daquela ideia em relação aos descendentes de Cão. Isso aí foi uma falácia.
Enfim, essa questão é muito complexa. Não devemos falar que que todos os homossexuais estão no mesmo bojo, ou seja, que todos são promíscuos. Não, eu posso falar que todo homossexual é promíscuo, sim. Porque o homossexualismo já é uma promiscuidade. Agora, se ele é homossexual, só dá para ser homossexual porque ele comete homossexualismo, ou seja, ele faz sexo com outro do mesmo sexo. Isso na Bíblia é promiscuidade. Mesmo que seja. Quando eu disse promiscuidade, que nem todo homossexual é promíscuo, eu não falei que nem todo homossexual comete pecado, porque parece que houve uma confusão. Eu explico. Biblicamente falando, o homossexual, a homossexualidade, isto é um fato, biblicamente falando, é considerado um ato pecaminoso, tanto que isso é evidenciado tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, mais precisamente em Romanos e também em 1 Coríntios, no capítulo 6. Tá, ok? Isto é um fato bíblico evidente de que a homossexualidade é pecado. Tá, ok? Agora, eu levantei a questão da promiscuidade. Biblicamente falando, a promiscuidade também é um pecado. Mas eu estou relacionando o fator de que o homossexual tem alguns que têm um único parceiro. Ou seja, por isso mesmo, há a intenção de que muitos tomam de se casar. E hoje já é regulamentado, principalmente em São Paulo. Aqui em São Paulo, já não é mais empecilho de você fazer a sua união civil em qualquer cartório. Me perdoem se eu estiver enganado. Então, o ponto a ser discutido é em relação à promiscuidade. Há casos de homossexualidade em que nós podemos comparar com aquele homem ou aquela mulher que são denominados como galinhas, que sai com um, sai com outro, entendeu? Há homossexuais que também sai com um, sai com outro. É neste sentido. Agora, nós não podemos de forma alguma impor ao homossexual ou a qualquer outra pessoa que seja a Bíblia como parâmetro de vida ou padrão de moralidade. Nesse sentido, o fato do pastor aceitar a homossexualidade como sendo um pecado, isso é porque ele faz parte da cristandade. Então é claro que ele é regido pelo livro de fé e prática que é a Bíblia. Se a Bíblia fala que é pecado, então é claro que ele vai atribuir tal comportamento como pecaminoso e um comportamento que Deus desaprova. Logo, nós podemos entender o quê? Que mesmo o pastor abraçando esta ideia, tá? Esse conceito de fé, ele não pode de forma alguma bater o martelo e fazer disso uma regra geral, porque muitos não são cristãos, ou se são cristãos, abraçam outra teologia, tá, ok? Agora, é claro que eu não vou entrar aqui no critério de que a teologia X é certa e a teologia Y é errada, nada disso. Nós só precisamos colocar aí essa questão em pauta. Quando eu disse promiscuidade, foi no sentido de ter vários parceiros, de não ter um relacionamento fixo, sério, ou seja, de não ser casado, vamos dizer assim. Então vamos continuar. Só com... Mesmo que seja só com Isso, mesmo exatamente. que seja uma vez na semana, mesmo que seja uma vez no ano, mesmo que é promiscuidade. Eu não posso chamar de promíscuo o homossexual que está fora de atividade. Porque, por exemplo, eu já aconselhei casos de pessoas que saíram do homossexualismo e que disseram para mim, olha, o meu desejo ainda é homossexual. Aí não dá para chamar de promíscuo, porque a promiscuidade se consuma no ato. Então, essa pessoa, ele dizia, se passar um homem ou mulher na rua, eu ainda olho para o homem. Então, por isso eu não quero namorar ninguém. Porque eu vou fazer essa pessoa sofrer. Como disse Clodovil na gravação que eu soltei agora há pouco. E aí, eu disse para ele, então, irmão, para você, dá uma lida em Mateus 18,
Mateus 19, porque no seu caso você se enquadra como eunuco. Esse é um fator interessante. Ele diz que aconselha pessoas que já, né, foram buscar auxílio. Esta pessoa falava que se passasse um homem ou uma mulher na rua, certamente ele olharia para o homem. E ele aconselhou a pessoa a ler Mateus capítulo 18, 19, aonde os textos ali indicam a possibilidade da pessoa ser um eunuco. Partindo dessa premissa, se o texto traz a lume a informação da pessoa poder ser eunuco para Deus, se entregar a sua vida toda, não ter nenhuma atividade sexual, então o que acontece? A pessoa então nasce homossexual, é isso? Então a pessoa nasce já com esse fator herdado, digamos, do próprio Deus, só que ela não pode aflorar essa sexualidade, porque mesmo ela já nascendo com isso, ou tendo essa predisposição, ela deve deixar de lado esse comportamento, mesmo sentindo o desejo, ela deve se eximir desse comportamento e se entregar a Deus. Então seria como uma penitência, a pessoa vai se entregar para Deus, porque é pecado ela consumar o ato. Mas no próprio livro de Mateus, se eu não me engano, Jesus fala que a pessoa comete pecado de adultério apenas por pensar, né? Apenas por você estar pensando em praticar sexo, então já está pecando. E o eunuco se entregando a Deus, será que ele não vai mais pensar, ele não vai mais ter desejo? É isso? É algo a se pensar. Vamos continuar. O eunucado vai ser melhor para você, que a Bíblia diz que alguns, por causa do reino de Deus, se tornam eunucos, ou seja, ficam sem opção sexual. Então, errou o Fábio aqui falando que não é promiscuidade, porque é, biblicamente falando. O pastor Caio Fábio tem ótimos argumentos sobre esse tema, já que tem um filho assim e sabe o que é passar por isso. Bom, agora também uma ressalva, né, Fábio, com todo respeito e consideração, não é porque você tem um filho que esteja fazendo algo contrário à Bíblia Sagrada que nós também temos que ficar do lado do nosso filho fazendo uma coisa errada. Por exemplo, há muitos pais que têm filhos envolvidos com drogas, mas nem por isso nós vamos, como pais, vamos como mães, apoiar os erros em que os nossos filhos estão. O que eu acho interessante... O que eu posso dizer? O pastor acabou de comparar uma pessoa que é homossexual com um viciado em drogas. Pelo que eu entendi. Me perdoe se eu estiver errado. Mas essa comparação é um tanto quanto rasa. Por quê? O viciado em drogas, ele já não pode ser também um homossexual? Então ele vai ter dois problemas, é isso? Eu não entendi. Então quer dizer que o pai que tem um filho homossexual, ele pode aceitar o filho, ele pode continuar amado, mas tem que lutar para que o filho largue aquele comportamento como se o filho fosse um dependente químico. Ele deve ser tratado como um drogado, e se houvesse a oportunidade até interná-lo, é isso? Eu não entendi muito bem, mas meus amigos que estão vendo aí, eu peço que vocês tirem suas conclusões, postem nos comentários aí, porque eu não entendi muito bem essa comparação. Mas vamos continuar ouvindo. É considerar como os pais que têm filhos envolvidos com drogas, envolvidos com homossexualismo, lidam com isso. Mas jamais nós podemos ter como critério a justificação de qualquer que seja o pecado. Bom, a gente estava chegando um pouco e meio, agora chegou uma avalanche de e-mail, mas a gente está indo para os últimos momentos do programa Crescendo na Fé. Considerações finais. Pastor Isaías, rapidinho. Agora, meus amigos, prestem atenção. É agora que vai entrar o ponto-chave, logo no início, que eu disse para vocês prestarem atenção com relação à genética, à ordem cromossômica, que eu não afirmei nada. Mas vejam só o que o pastor vai falar.
Só quero dizer que o caso do Fábio aí, ele usou trecho da fala do Jean, do vereador Jean, no programa de televisão, onde ele foi entrevistado pela Sabrina Sato, quando ele disse que o pastor Silas Malafaia não tem conhecimento e que existe a genética homossexual. Então vai estudar também, Fábio, porque não existe cromossomo homossexual. Bom, Onde que eu fiquei repassando isso aí? Onde foi que eu escrevi? Eu tenho um e-mail aqui, acho que eu vou deixar o e-mail na íntegra aí na descrição para vocês lerem. Eu jamais fiz qualquer tipo de afirmação que a ordem cromossômica homossexual, que a ciência, a genética já descobriu que isso é um fator genético. Eu não disse nada disso aí. A única coisa que eu falei, que eu fiz referência, foi a questão do pastor Silas Malafaia, que teve aí uma discussão com o geneticista. Só isso, tá? Só isso. E eu acho que ele é leigo, o Malafaia, de qualquer forma. Como ele vai, né, discutir com um geneticista, sendo que ele não é da área? Por isso eu usei como exemplo um cabeleireiro, tá? Um cabeleireiro discutir com um médico sobre medicina, dar pitaco, não é assim não, a veia carótida tá desligada, liga ela aqui e tal, não. Então, eu acho que o pastor aí me entendeu mal, né? Mas vamos prosseguir. termino afirmando que há uma intolerância muito maior da militância homossexual contra os cristãos do que a intolerância dos cristãos em relação à militância homossexual. Bom, a gente está terminando aqui o programa. Infelizmente não consigo ler os e-mails dos irmãos que chegam por último, porque deixaram por os últimos minutos para mandar um e-mail. Mas só para deixar claro, mesmo que o geneticista esteja certo e o camarada nasça com tendência homossexual, nós nascemos com tendência para mentir. Nós nascemos com tendência heterossexual, mas mesmo com tendência heterossexual, você consegue pecar contra Deus, heterossexualmente falando. Então, não é ter nascido aquilo que define que pode ou que não pode. Porque já é provado, por exemplo, que existe cromossomo com tendência ao alcoolismo. Se o cara vem de uma família de 4 gerações, 3 gerações, que todo mundo é alcoólatra, então já se diz nos meios acadêmicos que aquele bebê tem tendência para ser alcoólatra amanhã. E por causa disso, então já... Então quer dizer que a pessoa pode nascer com essa tendência à homossexualidade, é isso? Se a pessoa... então atribuir uma tendência homossexual é o mesmo que atribuir uma tendência a criança ser um eventual alcoólatra no futuro. Eu não entendi. Nós podemos então dizer que é uma doença, porque o alcoolismo é considerado uma doença, se eu não me engano. É considerado uma doença, né, pessoal? Comentem aí. Agora, se ele está fazendo essa comparação, eu não quero colocar palavras na boca dele, mas é o que deixou subentendido, tá? Vamos concluir aqui então. Já que ele tem tendência, então tá certo. Tá errado. Nós nascemos pecadores, mas Deus tem um plano melhor. Tô ficando por aqui. A gente vai para o intervalo de 1 horinha. Daqui a pouco vem aí o bom e velho programa Crescendo na Fé. Obrigado, Zev. Obrigado, pastor Isaías. Obrigado você que nos aturou por 2 horas seguidas falando sobre a intolerância. Bom, pessoal, é isso aí. Vocês ouviram, tá? Gostaria muito dos comentários, da divulgação desse áudio, desse vídeo, tá? Para que vocês divulguem, favoritem se possível, tá? Me ajudem nisso aí, positivem o vídeo, porque é interessante saber o que vocês aí que estão vendo, que vocês que ouviram isso, o que vocês acham. É legal ver o comentário. Eu não quero fazer disso uma discussão, quero comentário, tá? Comentário simples e singelo. Porque às vezes um comentário vira na verdade um grande debate, as pessoas às vezes não concordam um com o comentário do outro e vira ali uma enxurrada de comentários, de debate mesmo. Fica às vezes só 2 debatendo. Tem vídeos meus que tem 2 pessoas debatendo até agora. O vídeo que eu fiz sobre o elo perdido, a questão do tabernáculo da fé, para quem não sabe, procurem aí esse vídeo, tá? Que é um grupo religioso que diz que o elo perdido entre o homem e um determinado
outro animal aí, na verdade era um réptil, era a serpente do Gênesis. Bom, mas isso é outro vídeo. Se ficarem interessados, procurem aí no meu canal. E é claro, vou ficar aguardando o comentário de vocês, tá bom, pessoal? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo. Tchau.